E aí, galerinha, tudo bom? Vamos então para o primeiro vídeo do canal, tá? No primeiro vídeo do canal a gente vai falar sobre trigonometria. Trigonometria é um assunto que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Porque se trata de seno, cosseno e tangente. Não, gente, trigonometria não é um bicho de 7 cabeças e eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? O que é trigonometria? Trigonometria é a área da matemática que estuda as relações envolvendo os lados de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo em que um dos lados dele tem um ângulo reto, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? A partir do lado desses triângulos, a gente consegue encontrar o seno, o cosseno e a tangente. Tudo bem? Então vamos lá. As funções trigonométricas, né, que seriam o seno, cosseno e a tangente. O seno, cosseno e tangente. Para a gente poder descobrir seno, cosseno e tangente de um ângulo, de qualquer ângulo, a gente precisa primeiro saber que ângulo é esse que a gente quer achar, né? Normalmente, ele sempre dá esse ângulo aqui, ó, de 60 graus, 45 e 30 graus, tá? Esses ângulos aqui, você consegue montar uma tabelinha para você conseguir achar os ângulos. Desculpa, minha letra não é bonita, mas dá para entender. Vamos lá. Tem uma musiquinha que fala bem assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz de todos menos 1. Por que raiz de todos menos 1? Porque a raiz de 1 é 1, certo? Isso para achar seno e cosseno. Aí depois a musiquinha fala assim, ó, a tangente é diferente. Raiz de 3, 1, raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então essa daqui é a tabelinha, tá? Para achar seno, cosseno de um ângulo de 30, 60 e 45 graus e da tangente. Tá? Como vocês podem ver aqui, eu tenho vários ângulos. Eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo de 120, de 135 e assim por diante. Se vocês forem ver esses outros ângulos aqui, ó, todos eles cruzam com o ângulo de 30, de 45 e de 60. Ou seja, o valor dele é o mesmo, tanto para seno quanto para cosseno. Só que vale ressaltar que a gente tem aquela regrinha básica, né, de positivo e negativo. Tem aquela regrinha básica de seno, cosseno e tangente. Quando o seno é positivo, quando o cosseno é positivo e quando a tangente é positiva. A gente vai ter um ângulo com um valor positivo para o seno, sempre que ele estiver nesse quadrante ou nesse quadrante. Lembrando que cosseno, ele é sempre a reta deitada, tá? Sempre se associando com x. E o seno é sempre a reta em pé, se associando com o y. Tudo bem? Eu tenho uma regrinha para lembrar disso, que é um pouquinho besta, mas sempre me ajudou. Talvez ajude vocês também. Cosseno com sono vive deitado. Seno sem sono vive em pé. Lembrando disso, então a gente sabe que o seno vai ser esse valor aqui e esse valor aqui. Tudo bem? Ou seja, sempre que o seno estiver em um desses dois quadrantes, ele é positivo. Tudo bem? Ou seja, o seno desses carinhas aqui, ó, todos são positivos, tá? E o seno desses carinhas aqui, ó, de baixo, são todos negativos, né? Porque eles estão abaixo. Aqui é o zero, para cima e para baixo. Tudo bem? O cosseno, como ele é deitado, como ele está se associando ao x, sempre que o cosseno estiver nesse primeiro quadrante ou no quarto quadrante, ele vai ser positivo. Sempre que o cosseno
estiver nesse segundo quadrante ou no terceiro quadrante, ele vai ser negativo. Para você saber os quadrantes, você tem que fazer em sentido anti-horário. Tudo bem? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Tudo bem? Então tá bom. Visto isso, agora a gente falta ver a tangente. A tangente é essa daqui, ó. O próprio nome já diz, tangente, né? Ela é paralela, tudo bem? Ela é paralela. A tangente, ela é um pouquinho diferente, tá? A tangente, ela é um pouquinho diferente. Aqui, ó, é o zero, certo? Então, se aqui é o zero, tudo que tiver para cima é positivo. Tudo que tiver para baixo é negativo. Ou seja, esses três carinhas aqui, ó, 210, o 225 e o 240, eles estão, se você cruzar ele, ó, eles estão na parte de cima da tangente, tá vendo? Então, esses três carinhas aqui são positivos. A tangente deles vai ser positiva. Já esses três carinhas aqui, ó, junto com esses três carinhas aqui, ó, se você fizer, eles vão estar na parte de baixo, na parte negativa. Ou seja, quando é tangente, o que tiver no primeiro e no terceiro quadrante vai ser positivo. O que tiver no segundo e no quarto quadrante vai ser negativo. Tudo bem? Seno, primeiro e segundo quadrantes positivo. Cosseno, primeiro e quarto quadrante positivos. Tangente, primeiro e terceiro quadrantes positivos. Tudo bem? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Feito isso, aqui ó, agora eu tenho a regrinha de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus e do 0 graus e 360 graus, que eles ficam na mesma posição. Essa regrinha aqui só vale para os ângulos de ponta, ou seja, para os ângulos que ficam em cima, tá? Que ficam na extremidade, tudo bem? Das retas. O que que acontece? Vamos lá. É como se fosse um plano cartesiano. Vocês lembram que quando vocês estudaram lá no fundamental sobre coordenadas, sempre tem aquele coisa de a coordenada do x vem primeiro, a coordenada do y vem depois? O que que isso quer dizer? Se o seu x for zero, então o seu valor de y vai ficar em cima da reta. Tudo bem? E se o seu valor de y for zero, o x vai ficar, o seu coeficiente de x, né? A sua coordenada de x vai ficar em cima da reta. Isso vale também para seno e cosseno desses ângulos, desses quatro ângulos. Por quê? Porque eles ficam em cima, ó, eles ficam bem em cima das retas. Tudo bem? Ou seja, esse aqui é o seno, certo? Esse aqui é o seno. Toda vez que o cosseno, ou seja, toda vez que o x for zero, o seno vai ser 1, ou positivo ou negativo, depende de que extremidade ele está. Se ele estiver para cima, vai ser positivo, igual no 90 graus. Se ele estiver para baixo, vai ser negativo, igual ao 270. Tudo bem? Isso também vale para cosseno. Só que aquele negócio, toda vez que o seu cosseno tiver o resultado 1 ou o resultado menos 1, significa que o seu seno é zero. Ou seja, para todo valor de seno igual a zero, o seu cosseno vai ser 1 ou menos 1. Depende de que lado que ele está da reta. Tudo bem? E toda vez que o seu seno for 1 ou menos 1, significa que o seu cosseno é zero. Tudo bem? Então, pessoal, fora isso, a gente ainda tem também
A parte de função trigonométrica é em relação à conta. Bem, essa daqui é a parte teórica, tá? Eu só expliquei por enquanto a parte teórica, tá? Eu ainda não expliquei a parte de conta. Fora isso, ainda tem as contas que você resolve no triângulo retângulo. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Uma explicaçãozinha de trigonometria num círculo trigonométrico, tá? Com seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtidinha, compartilha com seus amigos, me ajudem aí. E qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer ideia, eu estou sempre aberto a comentários, então comenta aí o que você achou do vídeo, tá? Se inscrevam, compartilhem com os colegas. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.